Boa noite. Boa noite. Protesto de trabalhadores sem teto para a Marginal Pinheiros e causa congestionamento. Inflação de 2013 fica em 5,91%, perto do teto da meta do governo. Em São Paulo, após anos de atraso, é realizada a viagem experimental do primeiro monotrilho do Brasil. Em Diadema, no ABC, aumento no IPTU provoca enxurrada de reclamações, inclusive do PT. Após críticas, Dilma se manifesta sobre a onda de violência no Maranhão. Comerciantes da 25 de março se animam para as vendas da Copa. A bola oficial já está em falta. O Jornal da Gazeta está no ar. Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram um protesto hoje na Marginal Pinheiros, na zona sul da capital. Cerca de 6.000 pessoas participaram do protesto contra a suspensão das desapropriações de terrenos para novas moradias na cidade, segundo a Polícia Militar. A via foi liberada por volta das 9 da manhã. O MTST informou que a manifestação é uma resposta às declarações do prefeito Fernando Haddad contrárias à ocupação conhecida como Nova Palestina, na região do Jardim Ângela, na Zona Sul. Hoje, no local, existem cerca de 8.000 famílias que reivindicam moradias na área, que tem 1 milhão de metros quadrados. Haddad disse na manhã de hoje que não vai priorizar o atendimento às famílias de sem-teto que fazem manifestações na cidade. Mas isso é uma ocupação inteiramente nova. Eu tenho milhares de famílias que estão na fila, cadastradas, aguardando suas unidades. Aquela desapropriação estava prevista para ser um parque. Então, o decreto que está em vigor hoje é para isso. Em segundo lugar, não cabem 8.000 famílias ali. Eu preciso considerar isso. Mas se você instalar 8.000 famílias ali, você vai degradar toda a região. E hoje o site do MTST foi hackeado. Não se sabe ainda de quem foi a autoria do ataque à página na internet. E daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, uma entrevista com Guilherme Boulos, um dos coordenadores nacionais do MTST. Polícia prende 3 assaltantes que roubaram ontem à noite um restaurante japonês na zona oeste de São Paulo. O restaurante funcionou normalmente hoje. O local fica aqui no bairro de Perdizes. A ação dos bandidos durou cerca de 3 minutos. Câmeras de segurança registraram o momento. Por volta das 11 da noite, 2 bandidos entraram no restaurante. Um deles, que vestia camiseta listrada, vai em direção às mesas para roubar os clientes. Ele volta e pede para um funcionário entregar o dinheiro do caixa a seu comparsa de camiseta rosa. Os 2 fogem. Um terceiro integrante da quadrilha esperava do lado de fora, neste carro preto. Um dos 3 bandidos ainda roubou esta moto que pertence a um dos sócios do estabelecimento. Mas eles não sabiam que ela tem sistema de bloqueio anti-roubo. A moto parou na Marginal Tietê. Os criminosos tentaram colocar a moto dentro do carro, mas a movimentação chamou a atenção de uma viatura da PM que passava pelo local. Na abordagem, os 3 bandidos foram presos. Ninguém do estabelecimento quis gravar a entrevista. Quem passou por lá hoje não sabia do assalto. Que horror. Agora tá assim, né? Você não pode mais nem comer em paz. Você tá com a sua família, não sabe o que pode estar acontecendo. Tem que se tomar medidas sérias para evitar esse tipo de arrastão. Eu acho que cada vez mais tem que ter recursos para evitar esse tipo de coisa, mas não nos impede de frequentar o restaurante. Com os presos, foi apreendido um revólver calibre 38 e recuperados a moto e os objetos roubados dos clientes. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira, tentando furtar objetos dos túmulos do cemitério do Araçá, na Zona Oeste. Uma testemunha viu a ação dos criminosos e chamou a polícia. Os ladrões foram presos em flagrante. Com eles foram apreendidos vários objetos do cemitério. Entre os itens que seriam levados, estátuas de bronze e materiais de decoração, como vasos e santos. Esse não foi um problema isolado. Na segunda-feira, cerca de 30 pessoas vestidas de preto invadiram o cemitério do Araçá, arrombaram a porta da capela e destruíram estátuas, bancos de pedra e sepulturas. Os bandidos conseguiram fugir e ninguém foi preso. Na rua 25 de março, as vendas para a Copa do Mundo já mobilizam os comerciantes. A procura por produtos verde e amarelos ainda é pequena. Mesmo assim, a bola oficial da Copa já está em falta.
É a bola da vez, mas está esgotada. Esta é de um cliente que fez reserva. 2.000 brazucas acabaram num piscar de olhos, o que animou o comerciante. Ele pintou a fachada da loja inteira com motivos da seleção. Encomendou 40.000 bolas, 80.000 camisas oficiais, além de camisetas e todo tipo de lembranças, de garrafas de água a chapéus. A bola brazuca vai fazer sucesso esse ano, mais que a Jabulani. Expectativa então? Muito boa, com certeza. Brasil? Campeão. Nesta outra loja, a bola também já acabou. Mas quem tem pressa pode levar a Cafusa, da Copa das Confederações, que encalhou na loja e está em promoção a R$ 44. A gente ficou com algum material ainda da Copa das Confederações. Acredito que aquelas manifestações tenham acarretado no baixo desempenho nas vendas. Mesmo a seleção sendo campeã, não foi o sucesso que a gente esperava. Agora é liquidar a bola. Agora é liquidar a bola. O torcedor ainda não chegou em massa. Por enquanto, o movimento maior é de empresários que vêm buscar brindes ou produtos no atacado. Estes comerciantes do Japão estão escolhendo amostras de camisetas para levar para o outro lado do mundo. Se o produto agradar, eles voltam para buscar mais. A Copa é aqui no Brasil e a gente veio para buscar um produto original daqui, da origem do Brasil mesmo. Vale mais? Vale mais. O verde e amarelo aparece tímido nas barraquinhas dos camelôs. Wilson é um dos poucos que já vende bonés do Brasil e apostou também nos chapéus de outras seleções. Mas o forte mesmo de venda é depois de maio, né? Entre maio e já começo da Copa em junho e à medida que o Brasil for avançando. Um kit básico do torcedor tem camisa oficial a R$ 225, boné a partir de R$ 24,90, vários modelos de bandeira. Agora, por R$ 59,90 você compra uma experiência que é para poucos. Levantar a taça. Os amigos já garantiram o kit deles e já ensaiam o beijo na taça. E mesmo fora de campo, até já sentem o peso de vestir a camisa. A sensação é muito boa, né? A gente tem que torcer pelo Brasil e falar para eles tirar o salto alto, né? Porque jogando em casa, né? Então nós temos que ganhar. Após 4 anos de atraso, o monotrilho faz a primeira viagem experimental em São Paulo. Você vem com outro empurro e leva ele para a estação. Imprensa e autoridades percorreram um trecho entre a estação Oratório e o pátio de manobras na zona leste de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin participaria do evento, mas não compareceu porque teve um compromisso no Palácio dos Bandeirantes. O passeio foi marcado por um incidente. Um cinegrafista da TV Record disse que foi empurrado e prendeu a perna em um vão de 10 centímetros entre o trem e a estação. Ele foi encaminhado para um hospital da região. A assessoria do metrô informou que o vão será menor quando a operação da estação for iniciada. Esse vão vai para 2,5 centímetros. O primeiro trecho da nova linha 15 do sistema de monotrilhos vai ser inaugurado no final de março e vai ligar as estações Oratório e Vila Prudente, um trecho de quase 3 quilômetros, que deve atender nesta primeira etapa 13.300 passageiros diários. Mas o novo trecho só deve ser aberto ao público em junho. Mais um atraso em uma obra que vem sendo adiada há anos. Inicialmente, o governo prometeu entregar o monotrilho em 2010. O secretário Jurandir Fernandes diz que isso seria impossível. Como é que pode inaugurar algo em 2010 se os trens foram comprados em 2010? Os trens começaram a ser testados em 2012 em Kingston, no Canadá. E os trens estão sendo entregues agora. Quando concluída, a linha 15 Prata terá 26,6 quilômetros e 18 estações, ligando Ipiranga até Cidade Tiradentes. A obra completa está prevista para ser entregue em 2016. Segundo o governo do estado, a expectativa é de que mais de 500 mil passageiros sejam atendidos diariamente. O investimento foi de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Esta linha promete desafogar a linha vermelha do metrô, que hoje liga a Zona Leste, passa pelo centro e vai até a Zona Oeste. O secretário também comentou em relação ao impacto da obra para o trânsito na região, principalmente na Avenida Hageb Schoff. O impacto dela não foi dos maiores, há impacto, sempre há. Mas o benefício será por mais de 30 a 40 anos, é um equipamento para o resto da vida. Mas os comerciantes estão apreensivos. A dona desta loja de doces acha que as obras podem acabar com o movimento na região.
Sapopemba acabou o movimento, a Inhamelo acabou o movimento por causa das obras. Não tem outra renda, minha renda é essa aqui. Neste quarteirão, todas as lojas vão ter que sair porque a área vai ser desapropriada. O dono do açougue diz que ao longo de 19 anos já investiu mais de R$500 mil no negócio e foi informado que vai ser indenizado só pelo valor do imóvel. Mas ele acha que deveria ser ressarcido também pelo valor do ponto comercial. É o progresso, tudo bem, eu concordo. O progresso está chegando, a gente tem que... Mas desde que não prejudique ninguém, seja bom para todo mundo. Primeiro a gente tem que receber para a gente poder ir para outro lugar e depois sair daqui, senão não dá. Em nota, o metrô esclarece que as desapropriações para as obras do monotrilho são feitas sempre respeitando os trâmites legais. Em relação ao ponto comercial existente em imóvel desapropriado, a companhia informa que só indeniza o comerciante quando há decisão judicial em ação específica. A Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, aumenta o valor do IPTU em até 17%. A correção, muito acima da inflação, provoca uma enxurrada de reclamações, inclusive do PT. Diadema, no ABC, tem 78 mil contribuintes que receberam a cobrança do IPTU este ano, com o maior reajuste entre os municípios mais populosos da Grande São Paulo. A Prefeitura aumentou o imposto em até 17%, valor acima da inflação e com base em uma lei aprovada no ano passado na cidade. Mas agora, com as cobranças chegando, sobram reclamações da população. Minha mãe aposentada veio R$2.000 para ela pagar. Pagava quanto antes? Ela pagou R$1.300 no ano passado. Simplesmente o aumento acontece e a gente é pego de surpresa, né? O presidente da Câmara dos Vereadores diz que recebeu dezenas de moradores da cidade com queixas sobre os valores cobrados. Maninho, do PT, afirma que mesmo dentro da lei, o reajuste é abusivo. Porque a população da Grande São Paulo, do estado de São Paulo, de Diadema, que está nesse parâmetro, a média de ganho desse trabalhador é em torno de 7%, não ultrapassa isso. O secretário de Finanças do município informa que o aumento de 17% foi a forma encontrada para cobrar o imposto de acordo com o valor real dos imóveis no mercado. O que não era muito aceitável é você ter uma casa que vale R$300 mil e o seu carnê de IPTU vem lá com um valor venal de R$30 mil. Quer dizer, que sentido tem esse? Que parâmetro tem esse? Na média, isso se deu em 13%. Tá? E teve casos, então, que alguns tiveram 17% e alguns teve diminuição dos valores. Diante da polêmica, a oposição promete recorrer à justiça para tentar barrar o aumento do IPTU aqui em Diadema. Mas o governo municipal se antecipou e garantiu que vai rever a cobrança do imposto de todos os munícipes e enviar novos boletos até o final deste mês em caso de erro. Pagou o carnê, pagou já a parcela única ou uma parcela. E depois nós detectamos que houve, também não há motivo para se desesperar. A Prefeitura vai devolver o dinheiro, fazer um novo lançamento. Se constatado a menor, vai devolver o dinheiro, não há problema nenhum. Quanto à contradição do PT em Diadema ser contra o reajuste do IPTU e na capital paulista a favor, o vereador Maninho explica. E São Paulo tem uma característica diferente. Os bairros periféricos, eu tenho aqui documentos que provam isso, bairro de poder aquisitivo menor, que enquadraria quase 90% da cidade de Diadema, eles teriam uma redução ou zero de alíquota, de aumento. Mas não tem posição diferente, não. Eu acho que quem se achar no direito de entrar na justiça tem que entrar, e eu não tenho problema nenhum se entraram contra o Haddad, ganharam a causa, ganharam porque era justa, não tem problema. Aqui nós vamos ganhar também, eu não tenho nenhuma dúvida. Multinacional Alstom rejeita pagar R$80 milhões para encerrar a investigação sobre a suspeita de que a empresa francesa teria pago propina para obter contratos com o governo de São Paulo. A Alstom diz que a recusa do acordo é porque não existem provas contra a companhia. O acordo foi proposto pelo Ministério Público de São Paulo e teria implicações apenas para a multinacional francesa. Políticos e funcionários públicos, também alvos das investigações, não ficariam livres das apurações. Com a recusa do acordo, a promotoria deve propor medidas mais drásticas baseadas na nova Lei Anticorrupção de 2013. A lei afirma que empresas envolvidas nesse tipo de prática podem pagar multa de até 20% sobre seu faturamento. Com isso, a empresa pode pagar
pagar R$500 milhões se a propina for comprovada. Aqui no Brasil, a Alstom está sob investigação desde 2008 por causa de documentos apreendidos na Suíça, segundo os quais a empresa usou contas secretas naquele país para subornar funcionários públicos e políticos ligados ao PSDB. A propina teria sido paga para a Alstom obter negócios nas áreas de energia e transporte. A Alstom nega as acusações. Violência no Maranhão. Comitiva de senadores visitará o complexo penitenciário de Pedrinhas na próxima segunda-feira. Eles também devem se reunir com o governo do estado, a OAB, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público para discutir a onda de violência em São Luís. Hoje faz uma semana que os ataques na capital maranhense começaram. Entre sexta e sábado passados, 4 ônibus foram incendiados e 2 delegacias alvejadas. Em um dos atentados a coletivos, 5 pessoas ficaram feridas, entre elas a menina Ana Clara Souza, de 6 anos, que morreu na segunda-feira. Segundo o governo do estado, as ordens para os ataques partiram de dentro do presídio de Pedrinhas, centro da crise do sistema prisional do Maranhão. Desde o final do ano, cerca de 60 presos foram mortos dentro da unidade devido a brigas entre facções criminosas. A Força Nacional está no local para tentar conter as ações de violência. Ontem, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, anunciaram juntos um plano emergencial para tentar diminuir a violência no sistema carcerário do estado. O plano reúne 11 medidas, dentre elas a criação de um comitê gestor, coordenado pela governadora e supervisionado pelo governo federal, que se reuniu pela primeira vez hoje. Já fizemos isto em vários estados, cito como exemplo Santa Catarina, em que situações aconteceram também dentro de unidades prisionais e ganharam violência das ruas. Portanto, essa é uma linha que o Ministério da Justiça segue, ou seja, de apoio às unidades federativas, sempre respeitando a autonomia, sempre respeitando os limites da nossa atuação e buscando somar esforços para que nós possamos, evidentemente, contribuir com a unidade federativa no equacionamento de problemas da área de segurança pública. Pelo Twitter, a presidente Dilma Rousseff comentou hoje a crise no sistema penitenciário do Maranhão. Receber críticas por não ter se manifestado ainda sobre a onda de violência no Maranhão, a presidente postou na rede social que está acompanhando a questão da segurança no estado. Dilma lembrou que foi ela que determinou o envio da Força Nacional em dezembro e que o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, já disponibilizou vagas para detentos do Maranhão em presídios federais. A presidente também afirmou que vai aumentar o efetivo da Força Nacional no estado. Por último, Dilma comentou a criação do Comitê Gestor Integrado, apoiado pelo Ministério Público e pelo Ministério da Justiça. Ela comparou a ação ao que já foi feito no caso de situações semelhantes em outros estados. Rodízio municipal de veículos em São Paulo só voltará a vigorar no dia 20 de janeiro. A restrição de circulação para caminhões e veículos de passeio no período de férias escolares estava programada para voltar a valer na próxima segunda-feira, dia 13, mas a Secretaria Municipal de Transportes resolveu alterar a data da operação por mais uma semana, porque não há registro de lentidões significativas nos últimos dias. Um estudo da CET, divulgado ontem, pretende ampliar até abril o rodízio para vias além da região central de São Paulo. A área com restrições aos veículos aumentaria para mais 371 quilômetros. Hoje a limitação atinge apenas o centro expandido da capital nos períodos da manhã, das 7 às 10 horas e da tarde, das 5 às 8. O motorista que trafega em locais e horários não permitidos, de acordo com a placa e o dia da semana, é multado em R$ 85,13, mais 4 pontos na carteira de habilitação. Chuva forte e granizo atingem a capital e parte da região metropolitana de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está na marginal do Rio Pinheiros e tem outras informações. Carla? Olha, o estado de atenção para o risco de alagamentos permanece apenas nas zonas norte e oeste. Na zona sul, no centro e também nas marginais do Rio Tietê e aqui do Rio Pinheiros, não há mais risco por enquanto.
Neste momento, ainda chove em alguns pontos da capital e da região metropolitana, mas de forma mais leve. No fim da tarde, por causa do calorão de 34 graus associado à umidade alta e nuvens carregadas, choveu granizo em bairros da Zona Sul, Oeste e também na Zona Leste, como você vê aí nessas imagens feitas no bairro da Penha. O temporal derrubou 5 árvores. Uma delas interrompe o trânsito na rua Clélia com Catão, lá na Lapa. Há, neste momento, um ponto alagado na cidade, por onde os carros não conseguem passar, lá na Avenida Nações Unidas, em Interlagos. A lentidão no trânsito, apesar da chuva, está dentro da média. O paulistano enfrenta agora 171 quilômetros de filas. A consequência da chuva aparece, como tem sido frequente, nos semáforos. Pelo menos 40 estão apagados ou em amarelo piscante. Juliana. Segundo os meteorologistas, as temperaturas deste mês de janeiro na cidade de São Paulo estão pelo menos 3 graus mais altas do que o esperado para esta época do ano. E esse forte calor deve continuar neste fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil neste sábado. Ela fecha o tempo no Rio Grande do Sul e há risco de temporais, mas por enquanto ela não diminui a temperatura e ainda faz calor. Já nas demais áreas da região sul, assim como em São Paulo, no Rio e no oeste de Minas, o sol brilha forte e ocorrem pancadas de chuva à tarde. Em grande parte do centro-oeste e norte do país, o sábado será típico de verão, com sol forte, tempo abafado e pancadas de chuva. Tempo firme e seco em Roraima, em boa parte de Minas e entre o centro-sul da Bahia e o sul do Rio Grande do Norte. Máximas amanhã de 30 graus em Belém e de 35 em Campo Grande. Sábado de sol forte e calor no estado de São Paulo, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e chove de forma isolada em todas as áreas. Essa chuva pode ser forte. No centro-oeste, máxima de 36 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 35 em Araraquara e também em Ribeirão Preto. E vai dar praia este fim de semana com calorão de até 36 graus no litoral. Aqui na capital, até segunda-feira, o tempo será igual, com sol, calor e pancadas de chuva. Só no domingo que essa chuva pode ser mais forte. As máximas chegam aos 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Índice de raios ultravioletas chega ao nível extremo nesta sexta-feira em São Paulo. Segundo os meteorologistas, na tarde de hoje, o nível na capital paulista chegou a 14, sendo considerado extremo. Os raios ultravioletas são responsáveis pelo envelhecimento precoce e o câncer de pele. A Organização Mundial de Saúde aconselha cuidado redobrado com a pele e a utilização de protetor solar. Frio extremo pode ter custado 5 bilhões de dólares à economia dos Estados Unidos. Mais de 20 mil voos cancelados, comércio fechado e população proibida de sair de casa por vários dias. Estas foram algumas das razões do prejuízo causado pela super onda de frio, que ficou atrás apenas das perdas em decorrência do furacão Sandy em janeiro do ano passado. As temperaturas congelantes afetaram cerca de 200 milhões de pessoas em todo o país. Segundo economistas, apesar do valor ser relativamente alto, equivale a uma pequena porcentagem do produto interno bruto dos Estados Unidos. Enquanto isso, o vórtice polar continua a se afastar do país e as temperaturas voltaram a subir. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro sobre a chuva que atingiu São Paulo agora há pouco. Carla. Oi, Gabriel. Vamos agora, então, às imagens da chuva de granizo. Imagens gravadas no bairro da Penha, onde no fim da tarde choveu de forma intensa. Também choveu granizo em outros bairros da Zona Leste, também da Zona Oeste e Leste da cidade. Esse fenômeno acontece por causa do calorão. Hoje nós chegamos a 34 graus medidos lá no aeroporto. E esse calorão, associado à umidade alta e também a nuvens carregadas, provoca esse fenômeno que é a chuva de granizo. A meteorologia diz que ainda pode chover granizo hoje em alguns lugares da cidade. Juliana. Moema, bairro nobre da zona sul da capital, poderá ganhar um santuário. Construída há 80 anos na região, a Igreja Nossa Senhora Aparecida deverá receber o título da Cúria Metropolitana agora em 2014.
A construção em estilo romano foi erguida entre os anos de 1932 e 1933. Na época era apenas uma capela. O templo foi o segundo do estado de São Paulo a ter o nome da padroeira do Brasil, após a Basílica de Aparecida. Dona Rosita e Dona Dalva são quem comandam a maioria dos hinos cantados nas missas, há pelo menos 3 décadas. Parei muitas irmãs também. Uma delas está em Roma. A comunidade é muito importante para mim. Trabalho aqui já trabalhei na parte de liturgia, ministro da Eucaristia, junto com meu marido, que também era ministro. Trabalhamos com 70 famílias carentes na Conferência Vicentina, que é um trabalho lindíssimo. A imagem, que está bem em cima do altar-mor aqui da igreja de Moema, faz parte da história de São Paulo. Ela foi usada em uma procissão que saiu da Praça da Sé e foi até a igreja de Santa Ifigênia, que era a catedral da época. Isso aconteceu em 7 de setembro de 1932. O objetivo desse movimento era pedir paz, porque na época acontecia a Revolução Constitucionalista de 32, o movimento dos paulistanos contra o governo de Getúlio Vargas. Por mês, cerca de 20 mil fiéis visitam a paróquia. Por isso, o padre da igreja acredita que o local deva ser um santuário. O santuário tem alguns privilégios. É um lugar de romaria, é um lugar onde as pessoas podem receber indulgências plenárias e é um lugar assim onde favorece também o culto à Nossa Senhora Aparecida. Essa igreja já é característica do bairro de Moema? Na verdade, o bairro se desenvolveu em torno da igreja. Em 1933 havia já uma pequena população aqui, mas as ruas ainda nem estavam nominadas. Como era Moema naquela época? Para saber, é preciso procurar a Dona Zélia. Ela é moradora há 86 anos. Tinha um morro muito grande, a gente rolava em frente à igreja e tinha muita liberdade, não tinha medo de nada, porque naquela época não tinha nada que nos amedrontasse para brincar na rua. Apesar dos tempos serem outros, os antigos moradores não pensam em sair daqui tão cedo. É uma família, é quase que um interiorzão. Então, sabe, a gente conhece o pessoal da farmácia, o pessoal do posto de gasolina. Na Nova Zelândia, avião sofre acidente em praia. Com problemas técnicos, a aeronave foi forçada a pousar na praia. Após os pilotos consertarem o avião, eles resolveram decolar. Durante a tentativa, a aeronave se chocou contra o mar e quase virou. Depois da mal-sucedida decolagem, os pilotos levaram o avião para mais reparos. Ninguém ficou ferido no acidente. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Depois de fazer críticas à preparação do Brasil para a Copa do Mundo deste ano, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, voltou atrás em entrevista à TV FIFA, né, Celso? De novo, voltou atrás. Gabriel, para usar a famosa expressão não tão elegante, mas inevitável nesse contexto, é um morde-a-sopra sem fim. O dirigente disse que sabe que, no fim, tudo ficará pronto a tempo da disputa dos Jogos. Blatter afirmou que até março todos os estádios para o Mundial estarão prontos ou, no máximo, precisando de pequenos ajustes, mas que atenderão às necessidades dos torcedores. Ele ainda cravou que a Copa do Mundo no Brasil será a melhor de todos os tempos, já que, segundo Blatter, todos são apaixonados por futebol. Ele ainda lembrou que a Copa não acontece no país desde 50 e que são 64 anos de espera para a competição voltar ao Brasil. O Celso, pelo Twitter ele já tinha falado um pouquinho mal do Brasil, da organização, depois no próprio Twitter, porque
presidente Dilma reclamou, deu uma indireta, ele já tinha voltado atrás, agora foi na TV FIFA e passou a mão de novo. Que na verdade do Brasil, né? é quase uma resignação. Tem muito de política, aliás, tem muito não, na maior parte do processo é uma questão política. E tem a resignação, não tem jeito. Tanto que ele falou em estádios vão estar prontos, não fala mais na estrutura, na mobilidade urbana, nos aeroportos. Tem muitas obras, Gabriel, que sequer começaram e eram para ter sido entregues já. Então, os estádios, também não tenho a menor dúvida, todos vão ser entregues. Talvez com uma maquiagem aqui, uma ajeitada dali, mas o espetáculo para a televisão vai ser bonito. Agora, o famoso legado é que não vai acontecer. Isso mas politicamente não é melhor ele ficar calado, então, antes de falar mal e depois ter que voltar atrás? Eu acho que ele não imaginou que fosse repercutir tanto uma entrevista para um jornal na Suíça. Hoje, a notícia corre muito rápida, então, ainda assim, ele surpreende com a repercussão. Foi isso, meramente isso. Copa do Brasil teve os primeiros confrontos definidos nesta sexta-feira. Hoje a CBF sorteou os jogos da primeira fase da competição. Destacamos as principais partidas. Acompanhe. O Corinthians vai estrear na Copa do Brasil contra o Bahia de Feira de Santana. Já o Palmeiras terá que encarar o Vilhena de Rondônia. O Santos enfrenta o Misto do Mato Grosso. E o São Paulo vai jogar contra o CSA de Alagoas. A Portuguesa começa a Copa do Brasil contra o Potiguar do Rio Grande do Norte. Já a Ponte Preta vai enfrentar o Náutico de Roraima. Enquanto o Guarani encara o Santa Rita de Alagoas. O Fluminense vai jogar contra o Horizonte do Ceará. Vasco e Resende fazem um confronto de cariocas na primeira fase do torneio. O Internacional tem pela frente o Remo, do Pará. Já o Bahia estreia contra o Vila Nova de Minas Gerais. O Vitória enfrenta o J. Malucelli de Santa Catarina. O Coritiba terá que encarar o Ceni do Mato Grosso do Sul. O Criciúma joga contra o Londrina e o Goiás estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo recupera na Justiça Comum os pontos perdidos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Gabriel, o clube recuperou os 4 pontos devido a uma ação na 42ª Vara Civil de São Paulo, movida por um torcedor e sócio do Flamengo. A Justiça determinou que a CBF devolva os 4 pontos que o clube carioca perdeu por ter escalado o lateral André Santos de maneira irregular, uma vez que ele estava suspenso pelo STJD. De acordo com o juiz Marcelo de Amaral Perino, a publicidade da punição se deu apenas depois do jogo em questão, estando então o atleta em condições de atuar. E o mesmo juiz, na tarde de hoje, concedeu também uma liminar para a Portuguesa que obriga a CBF a devolver os 4 pontos também da Lusa. Portanto, na Justiça Comum hoje, a Portuguesa está mantida na primeira divisão. Claro que o recurso... Uma decisão liminar ainda. Cabe recurso. O Flamengo, por sua vez, agradeceu a ação do torcedor e reforçou que não teve nada a ver com o processo. Isso porque, claro, a FIFA pode punir o clube e o país. Mas duvido que isso aconteça num ano de Copa do Mundo. Essa novela vai longe ainda. Muito longe. E há uma semana da estreia no Campeonato Paulista, o São Paulo aprimora na fase de pré-temporada. Depois de completar a primeira semana de treinamentos, o São Paulo deixa o CT da Barra Funda e segue para finalizar os trabalhos no CT de Cotia. Já se foram 5 dias de pré-temporada, treinamento em 2 períodos. Esforço que é válido para retornar à forma física depois das férias e unir mais a família. Tem que ser mais família esse ano, assim como o ano passado a gente foi família lutando na zona do rebaixamento ali onde a gente conseguiu sair. Então eu creio que cada jogador que tiver dentro do clube do São Paulo tem que mostrar disposição e ser como uma família para a gente poder conseguir os objetivos. E toda a família tricolor vai se reunir a partir de segunda-feira em Cotia. Tudo por causa da seleção dos Estados Unidos, que vai utilizar as instalações aqui da Barra Funda para um período de 10 dias de aclimatação no Brasil. Vai ser uma semana importante, porque é semana de estreia de campeonato, então a gente tem que aproveitar ao máximo o que o professor Muricy vai passar, né, junto com a comissão técnica, para a gente começar bem o Campeonato Paulista. Uma temporada que pode ser bem diferente da do ano passado, principalmente porque esse ano não tem Libertadores, muito menos Sul-Americana.
Por isso, o Paulistão ganhou uma importância para o São Paulo, que não vence esse torneio desde 2005. O torcedor vai querer o Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro. Então, a gente tem que focar no primeiro campeonato que a gente tem, que é o Paulista. Outra disputa importante desta temporada será a Copa do Brasil. A estreia foi definida nesta sexta-feira, contra o CSA de Alagoas. Mais uma competição que a gente tem que entrar ligado, né, para ser campeão. A gente sabe que são jogos difíceis, a gente tem que estar preparado, são jogos que vai estar sempre lotado, estádio cheio. Então a gente tem que ir para essas partidas aí para poder vencer, né, e passo a passo para a gente chegar na final. E o Palmeiras apresentou seu principal reforço para a temporada. Trata-se do zagueiro Lúcio, que assinou o contrato ontem e hoje foi apresentado à imprensa. Boa noite a todos. Uma boa notícia para a torcida do Palmeiras. Está definida a permanência do atacante Leandro no clube. Palmeiras, Grêmio e o jogador chegaram a um acerto, 17 milhões de reais envolvendo a transação com o clube gaúcho. Agora há pouco aconteceu a apresentação oficial do zagueiro Lúcio. Claro, ele falou da sua chegada ao clube e também da sua mágoa pela saída do São Paulo. Confira agora os principais trechos da entrevista. Eles tomaram a decisão que cabiam a eles. Eu, como profissional e com o caráter que eu tenho, acatei, não briguei, não discuti com ninguém, não fui lá perguntar o porquê e não bati boca com ninguém, apenas foi uma decisão deles. O erro foi mais deles do que seu? Não, eu não acredito em erro, eu acredito que eles tiveram a opção, né? Foi uma decisão, eu como jogador tenho que acatar a decisão do treinador e da diretoria e foi o que eu fiz. Eu acredito que agora não é o momento de apontar se a culpa foi de A ou B ou C. Então, um momento que passou e que para mim agora é uma nova etapa, um novo desafio na minha vida. Você teve outras propostas, né, do futebol brasileiro. Por que você escolheu o Palmeiras? É uma questão por já estar adaptado à cidade, por uma identificação com o clube? Quando eu ainda estava na Itália, eu recebi uma ligação do Marcão, né, um grande amigo meu, um grande companheiro de seleção. Vencemos o Mundial juntos e convivemos juntos. Então, naquele momento, eu tinha comentado com ele que eu achava que não era o momento certo. Mas o ponto fundamental foi realmente o grande empenho, o grande interesse da parte da diretoria, do próprio presidente. Que ele seja feliz no Palmeiras. Valeu, Celso. Bom final de semana. Obrigado, tchau. Até segunda. Juliana, com você? Na Síria, confrontos entre rebeldes e Al-Qaeda deixam 500 mortos em uma semana. A guerra entre rebeldes islamitas e jihadistas começou esta semana após a Al-Qaeda convocar o extermínio dos moderados que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Enquanto isso, as forças de segurança do governo mataram cerca de 37 rebeldes em um cerco na cidade de Homs, local onde começou a revolta contra o presidente em 2011. No Egito, apoiadores entraram em confronto com a polícia durante protesto. Os manifestantes pediam um boicote ao referendo que deve aprovar a nova Constituição do país. Caso aprovada, a lei aumentará o poder dos militares que comandam o Egito. Inflação oficial medida pelo IBGE fecha o ano de 2013 em 5,91%, dentro da meta do governo, um pouco mais alta do que foi registrada em 2012, quando a inflação ficou em 5,84%. Na comparação mensal, o IPCA passou de 0,54% em novembro para 0,92% em dezembro, a maior para o mês desde 2002. E segundo dados do IBGE, o grupo Alimentos e Bebidas exerceu o principal impacto na inflação de 2013. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação oficial do Brasil fechou 2013 um pouco maior do que o governo e os economistas esperavam, em 5,91%, como a gente acabou de ver. Mas não faz muita diferença, na verdade quase nenhuma, que a inflação medida pelo IPCA não tenha sido 5,8%, como queriam o governo e o Banco Central, para dizer que ela foi menorzinha.
O fato é que a inflação brasileira está pela casa de 6% faz 5 anos, excetuado o ano de 2009, que foi de crise mundial feia e recessão até no Brasil. E todo mundo deve ter notado que um dos preços que tem subido mais nos últimos tempos tem sido da comida e da bebida. Também importante, essa inflação de 5,9% não reflete bem o que está acontecendo com os preços da economia. Não é que exista maquiagem como o governo da Argentina faz com os índices de inflação de lá. Mas aqui a inflação só não passou dos 7% porque existem muitos preços controlados. Por exemplo, o preço da gasolina ficou abaixo do custo nos últimos anos. Nem todos os custos da energia elétrica foram repassados para as tarifas. Os preços das passagens de ônibus e trens de várias cidades ficaram congelados no ano passado. Parece bom? No curto prazo. O que entra por um lado, sai pelo outro. A conta da repressão dos preços acaba aparecendo em outro lugar. Na deterioração da maior empresa brasileira, Petrobras. Na capacidade de municípios fazerem investimentos, pois gastam mais com subsídio de transporte. Como se costuma dizer, não existe almoço grátis. Para piorar, uma inflação persistentemente chatinha na casa de 6% vai exigir juros mais altos para que os preços não saiam do controle. Juros mais altos vão acabar prejudicando de novo o crescimento da economia brasileira. Crescendo menos, fica cada vez mais difícil que os salários cresçam mais, que o consumo cresça mais, que o governo possa gastar mais em programas sociais. Nos últimos anos, embora salário e consumo tenham crescido ainda, tal crescimento vem diminuindo de velocidade. Em suma, o ano de 2013 terminou pior do que o esperado em termos de inflação. E tem muito economista dizendo que os juros vão subir mais do que era esperado até o início de 2014. Boa noite. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que lidera ocupações em São Paulo e também em outros estados do Brasil, promete intensificar os protestos de rua com bloqueios nas principais avenidas de São Paulo na semana que vem, se o prefeito Fernando Haddad não atender às reivindicações por moradia. Hoje eu entrevisto o professor de filosofia Guilherme Boulos, que é membro da coordenação nacional do MTST. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, você me trouxe esse livro, Por que Ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto. Esse livro, ele esgotou a primeira edição. Vai haver uma segunda edição? Vai haver sim, Maria Lídia. Vai sair agora em fevereiro, já uma segunda edição do livro. Uma segunda edição. Bom, eu acho que é interessante. O MTST, ele atua não apenas em São Paulo, mas também em outros locais do Brasil. São vários os estados onde vocês estão? O MTST hoje está em 7 estados do Brasil e, além disso, compõe a Frente Nacional de Resistência Urbana, que tem outros movimentos populares, movimentos sociais, que se organizam no total em 13 estados do país. Bom, ontem nós entrevistamos o secretário das Relações Governamentais do município, da cidade de São Paulo, o secretário João Antônio da Silva. E ele já havia feito palestras em que ele falava da importância de uma interlocução com as lideranças desses movimentos, do movimento que promovia ocupações em São Paulo, porque ele entendia que uma solução conjunta seria possível de ser encontrada. E pelo que ele nos falou, ele teve algumas audiências com as lideranças. Nessa semana mesmo, parece que houve. Entretanto, ele sentiu uma dificuldade. Ele achou que na conversa, muitas vezes, havia uma ideologização, uma politização, ao invés da busca da solução para aquele problema específico. Você estava presente nessa audiência, digamos? Eu estava presente, sim, na conversa com o João Antônio. Agora, eu acho que é importante esclarecer algumas coisas nesse sentido da politização, porque, em primeiro lugar, acho que o único movimento de massa que não é político que eu conheço é o Carnaval, não é? E olhe lá, ainda tem controvérsias. Um movimento, se quer dizer politização que o MTST não queira apenas moradia, de fato tem razão. Nós queremos moradia digna, em lugares adequados, não é? Que não sejam reféns de uma política da especulação imobiliária, moradias com serviços públicos decentes, com creche, com escola, com serviços de saúde e transporte para as famílias que vão morar lá. Quando se concebe uma política habitacional
para jogar trabalhador, jogar os mais pobres em regiões periféricas sem nenhuma infraestrutura, nós não concordamos com isso. Então, nós entendemos que para que se consiga de fato resolver o problema da habitação no país, é preciso mudanças de política urbana e de relações de poder. Agora, o prefeito Fernando Haddad é o prefeito eleito pelo PT. O PT sempre foi solidário a essa questão de busca de solução para a correção de déficit de moradia ou mesmo de ocupação de terra. Houve uma solidariedade muito grande do MST em relação ao PT, havia uma ligação. No caso do MTST, vocês apoiam o PT? O MTST é um movimento apartidário, tem uma autonomia política e organizativa e não tem vínculo com qualquer partido. E você, pessoalmente, pertence a algum partido? Não, também não pertenço a partido algum. A nenhum partido. Bom, então é apartidário o movimento. Agora, esse é ano eleitoral, né, de qualquer forma, adquire um cunho também político eleitoral, porque na medida em que há paralisações, protestos de rua, essa interlocução mal sucedida do movimento com o poder local, que é de Fernando Haddad, fica alguma coisa que traz um ônus negativo para o prefeito, que é do PT. Vocês têm essa intenção de atingir a candidatura de Dilma Rousseff ou do candidato Padilha ao governo do Estado? Não, de forma alguma, Maria Lídia, até porque, na nossa avaliação, algumas das políticas do prefeito Haddad em São Paulo têm sido políticas extremamente progressistas. Se você pensar o IPTU progressivo proporcional à renda que foi barrado na Justiça, as faixas exclusivas de ônibus, né, e o desmonte ou o combate à máfia do ISS, à máfia imobiliária do ISS, nós concordamos com isso. Nós não temos uma questão para desgastar o governo Haddad ou qualquer outro governo, né? Nós temos uma pauta de reivindicação e esperamos que ela seja atendida, seja pelo Haddad, pelo Alckmin, pela Dilma, por todos os governos. Agora, depois dessa reunião que vocês tiveram com o representante do prefeito Fernando Haddad, ele já fez uma declaração, inclusive depois da manifestação de ontem, né, que terminou hoje, que é impossível atender o que vocês estão pedindo nesta ocupação naquela área, naquele terreno da chamada Nova Palestina, por ser uma área, grande parte daquele terreno de preservação ambiental, que lá não pode, até por força de lei, construir habitações. Como é que fica esse impasse? O prefeito, nesse caso, está, na nossa avaliação, mal informado, não é? Aquela área hoje ela é uma ZPDS, Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável pelo Plano Diretor. Hoje se pode construir 10%, ela tem um potencial construtivo de edificação de 10% do total da área. A área tem 1 milhão de metros quadrados. 10%, 100 mil metros, é capaz de construir quase 2.000 moradias. E ainda assim, nós estamos pleiteando na mudança do plano diretor, agora no mês de fevereiro, que ela se torne uma ZEIS 4, que são as áreas de interesse social em regiões de manancial. Porque é equivocado você achar que não pode coexistir habitação popular com preservação do meio ambiente. Se tornar uma ZEIS 4, que é o que a gente espera, e vamos nos mobilizar na Câmara Municipal para isso, não é? Se isso ocorrer, vai se poder utilizar 30% da área. Mas então precisa primeiro ter uma votação de mudança de zoneamento para que isso possa acontecer. Que isso passa pela Câmara Municipal. É fato, mas mesmo no zoneamento atual é possível construção. Menos, mas é possível. A última questão. Quando vocês fazem protesto, e está marcado um para a semana que vem, inclusive com a união com outras lideranças de outras ocupações que já acontecem em São Paulo, inclusive em edifícios, a minha indagação é se é justo imprimir à população de São Paulo um sofrimento numa cidade onde a questão da mobilidade sacrifica muito quem mora aqui, o trabalhador que para se deslocar leva muitas horas. Você sabe disso, como que é difícil. Então, transferir para a população esse sofrimento, por mais que se possa entender que a causa seja justa? Veja, Maria Lídia, infelizmente, no Estado brasileiro, só se ouve reivindicação popular quando o povo, os movimentos sociais vão às ruas, se mobilizam e gritam as suas reivindicações. Não há outra forma. Nós entendemos que isso pode causar prejuízos para outros setores da sociedade e para nós, inclusive. Agora, não há outra forma de se ser atendido no Estado brasileiro a não ser
reivindicando, gritando, parando ruas, porque caso contrário as suas reivindicações ficam na gaveta da burocracia do poder público. Vocês correm o risco de não ter o suporte, o apoio social da sociedade em relação a um pleito que é fácil de entender? Pessoas que não têm moradia, que necessitam de moradia, cobram do poder público a moradia, até porque a propriedade tem uma finalidade social, a população sabe disso. Mas com esses movimentos que param São Paulo, levam a quilômetros e quilômetros de congestionamento, vocês não podem perder esse suporte da sociedade? Isso é importante para vocês? Para nós é muito importante e nós acreditamos que boa parte das nossas reivindicações tem esse suporte da sociedade, não é? A questão de parar São Paulo, na verdade, deve ser atribuída à indústria automobilística, porque São Paulo já está parado, não é? O que nós fazemos quando fazemos reivindicações e mobilizações nas ruas é poder fazer com que a nossa voz seja ouvida. Não há outra alternativa para nós a não ser essa e é preciso que a sociedade entenda e se mobilize também. Bom, agora, Guilherme, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi uma vez num documentário sobre o Juscelino Kubitschek, ele estava tendo uma dificuldade com uma greve promovida pela UNE. E aí ele pegou e colocou o rapaz da UNE sentado na cadeira dele e perguntou: o que é que você faria no meu lugar? O que é que você faria com esse problema do MTST se você estivesse na cadeira de Fernando Haddad? Em primeiro lugar, não é, eu atuaria para que o plano diretor fosse mais restritivo para aumento de aluguel. Atuar como se quem decide é a Câmara Municipal. Mas a Prefeitura enviou o projeto original para a Câmara Municipal. Sim, e tem maioria na Câmara. E que foi modificado. Sim, mas a bancada de governo tem maioria hoje na Câmara. O prefeito, com uma boa articulação, tem todas as condições mesmo assim, ele não isso. Aprovou o aumento de IPTU que ele queria. Ele tem maioria, mas ele não é senhor da Câmara. Não, ele aprovou na Câmara. O Judiciário é que barrou. Não, ele teve essa, mas ele foi uma aprovação na Câmara com muita dificuldade. Você lembra que foi uma coisa mínima e, inclusive, teve lá uma agilização, foi onde pegou a coisa com o Judiciário. Não, é fato. É fato então, isso. Ele não é senhor, é isso que eu quero dizer. Não. O Executivo não manda no Legislativo. Se você fosse o prefeito, que solução que você daria? Se você depende também do Legislativo. Eu acho que o primeiro passo para se pensar a solução é ouvir os setores envolvidos. O prefeito tem que dialogar com os movimentos sociais. O prefeito tem que levar a sério as reivindicações dos movimentos sociais. Um primeiro passo na nossa avaliação é essa. Quanto a pautas políticas, algumas dependem do Legislativo, outras o próprio prefeito poderia tomar, como decretos de desapropriação mais ousados, como políticas restritivas que a legislação atual já permite. E eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada por vir aqui hoje. Eu agradeço boa noite. O convite. Boa noite. Gabriel. Governador do estado de Virgínia Ocidental declara estado de emergência em várias cidades após vazamento de produto químico interromper o fornecimento de água na região. Pelo menos 300 mil pessoas estão sem água. O caso aconteceu após um produto químico usado durante a produção de carvão vazar do tanque de uma indústria para o rio Elk, em Charleston, capital do estado. Autoridades pedem que a população não utilize água corrente. Ainda não se sabe o tamanho do vazamento. Presidente da França, François Hollande, teria um caso amoroso com a atriz francesa, segundo revista. Hollande se revoltou contra o que chamou de uma invasão de sua privacidade e afirmou que irá processar os responsáveis pela matéria. A atriz Julie Gaillet pediu, por meio de seus advogados, que as informações fossem retiradas da versão online da publicação. Atualmente, o presidente mantém um relacionamento com a jornalista Valérie Trierweiler. A revista informou que irá retirar a reportagem do site. O governo de Israel anuncia a construção de mais 1.400 moradias em assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Estas áreas foram capturadas por Israel na Guerra de 1967. O anúncio foi feito logo após o secretário de Defesa americano, John Kerry, deixar o país. Ele estava em Israel para tentar uma retomada das negociações de paz na região. O presidente interino da República Centro-Africana renuncia ao cargo. Michael Djotodia deixou o poder após fracassar na tentativa de controlar meses de violência religiosa que deixou centenas de mortos e forçou milhares de pessoas a fugirem de suas casas.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu te espero. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite, um excelente final de semana. Hoje, 10h20 da noite, o cantor Léo Maia revela suas principais influências musicais no Todo Seu.